Eu vou então esboçar aqui uma espécie de ensaio sobre a vida de Lázaro Doglioni, essa misteriosa personagem que chegou a Faro em 1801, em circunstâncias que eu irei detalhar mais adiante, e que foi uma testemunha privilegiada de tudo aquilo que ia acontecendo em Faro e no Algarve, nesse tal maldito século XIX, não é? Em que Portugal e o Algarve, nomeadamente, foram vítimas sucessivamente das invasões francesas, das lutas liberais, de inúmeros conflitos e doenças que tornaram, de facto, esse século XIX algo extremamente particular. Apenas um parênteses para fazer uma espécie de reflexão filosófica, assim, tipo curioso, não é? Como é o meu estatuto filosófico, um curioso, não é? Todos nós concordaremos que a moderna cultura é absolutamente amnésica, não é? O homem moderno transporta consigo apenas imagens que se vão mudando constantemente e tem alguma dificuldade em reter os detalhes daquilo que se vai efetivamente passando. Quando nós pensamos que estamos a ir ao fundo de alguma questão considerada importante, já aí vem outra que nos distrai imediatamente e é muito difícil focalizarmos num determinado tema, num determinado assunto, não é? E de facto, a pergunta que podemos fazer relativamente a Faro é esta, não é? Como é que era a sociedade de Faro no século XIX, nesse longínquo século XIX? No século XIX, que foi um século onde aconteceu uma série de coisas extraordinárias, não é? Começando pela invasão francesa, a primeira, que foi a única que chegou ao Algarve e a Faro, como sabemos, as guerras liberais, não é? Em que se defrontaram os miguelistas, os apoiantes de Dom Miguel, não é? Com os maçons de Dom Pedro, uma espécie de católicos contra pedreiros livres, homens sem fé, absolutistas de Dom Miguel versus liberais, de onde se dizia vinham todo o mal, não é? O liberalismo, a nova corrente que Dom Pedro queria introduzir e que já vinha de França e de outras nações, continha em si o mal que havia de levar à queda da monarquia. E por isso Dom Miguel era apoiado pelos nobres, pelo clero, pelos ricos, por aqueles que usavam toga, não é? Enquanto que Pedro tinha do seu lado a nobreza de espada, os aventureiros e também os estrangeiros, nomeadamente os ingleses, não é? Ora, acontece que, por um estranho acaso do destino ou da fortuna, Lázaro Doglioni vai ser testemunha desse tempo e, no seu diário, aquilo a que eu tive acesso, uma interpretação do diário, digamos assim, ou uma cópia do diário, um manuscrito, refere-se aos miguelistas como montanheiros, ralé, e nunca refere nomes. Quando a ralé apoiava Dom Pedro, já eram os homens de armas. Apesar de ele tentar ser imparcial naquele seu diário, não é? De facto, ele tendia mais para os liberais. Lázaro Doglioni não foi um político, não é? Como iremos ver, mas um dos mais notáveis e distintos cidadãos de Faro na primeira metade do século XIX. E, curiosamente, há um enorme paradoxo na vida de Lázaro Doglioni, que foi, e depois detalharei isto com mais pormenor, foi o facto de ter deixado Veneza em 1801, Veneza, que era uma cidade-estado, era a Sereníssima Veneza, ainda não estava integrada na Itália, não é?
e foi atacado por Napoleão, salvo erro, em 1797, 3 anos antes do final do século XVIII, e, portanto, ele fugiu de Veneza com 2 irmãs mais velhas que ele tinha 4 irmãs, e acabou para vir para Faro de forma absolutamente involuntária, porque ele vai ser vítima de um naufrágio ao largo de Tavira, presumo até que na zona de Cabanas de Tavira, para reencontrar aquelas mesmas personagens, os franceses e o Napoleão, digamos assim. Mais um outro parênteses para dizer que o célebre diário de Lázaro Doglioni, que o torna um observador privilegiado de tudo aquilo que acontecia em Faro durante a primeira metade do século XIX, porque Doglioni morreu em 1858, salvo erro, já irei confirmar, mas creio que sim. O original desse diário nunca foi encontrado. Há apenas umas compilações do original que se terá perdido em Espanha a quando das partilhas por sua morte. Em contacto até com o meu ilustre amigo Raul Bivar de Azevedo, descendente de famílias que descenderam das famílias de Doglioni, digamos assim, ele confirmou-me isso mesmo, que a quando das partilhas esse diário ter-se-á perdido entre os vários herdeiros, mas antes houve alguém que fez uma cópia absolutamente fidedigna desse mesmo documento. Quem é então Lázaro Doglioni e como é que esse homem vem chegar a Faro? Lázaro Doglioni nasceu a 8 de agosto de 1778 em Veneza e irá falecer em Faro a 7 de novembro de 1858, estando sepultado na Igreja do Carmo. Não sei se as pessoas de Faro sabiam isto, do lado direito de quem entra no monumento, naquele campo raso onde há uma série de campas, porque ele foi tornado em 1855 irmão do Carmo e teve direito a um sepultamento, digamos assim, naquela conhecida igreja da cidade de Faro. Ele era filho de Francisco e Maria Ângela Doglioni e estudou filosofia, medicina e cirurgia. Na sequência do ataque de Napoleão, ou das tropas de Napoleão a Veneza, com o intuito de integrar essa cidade sereníssima no Império Austríaco, em 1801 ele embarca com 2 irmãs, porque a família, eu explico isto em detalhe, um pouco romanceado, mas não andará longe da verdade, a família decidiu que ele deveria fugir daquele inferno, levando as 2 irmãs, dirigindo-se para a Inglaterra. Há contudo, um naufrágio em Tavira, em 1801, e ele é milagrosamente salvo pelos pescadores de Tavira, que o levam primeiro para o hospital da zona e depois é entregue ao cônsul de Veneza em Faro, Damião Freire, que o vai ajudar a exercer clínica em Faro. Não é? A princípio, a sua candidatura a médico em Faro foi recusada, porque ele não tinha documentos nenhum, tinha perdido tudo durante o naufrágio, mas conseguiu fazer um exame em Tavira que o habilitou, de facto, a esse mistério, digamos assim. Ele começa, então, a exercer, começa a ser notado, e consegue abrir 3 anos depois um consultório e fica a residir na rua Terreiro do Bispo, aquela rua que vai ali do Largo da Palmeira em direção à Rua de Portugal, e mesmo em frente onde é hoje o Palácio Doglioni, ou o Palácio do Fialho. Não
Torna-se então amigo. Faro seria uma aldeia, uma cidade pequena, e então tornou-se amigo e visita do cônsul inglês Guilherme de Bar Crispin, que tinha uma casa, um palacete na Rua de São Pedro, que hoje ainda existe. Portanto, esse indivíduo, Guilherme de Bar, o inglês, era imensamente rico. Ele e os seus três irmãos, Joseph, John e Henry, eles detinham uma empresa de comércio e de frutos secos e eram pessoas bastante abastadas, não é? Este cônsul inglês, Guilherme de Bar Crispin, tinha uma filha de nome Maria Crispin, que era 4 anos mais velha que Doglioni, e apaixonou-se, digamos assim, pelo veneziano, mas o cônsul inglês não via com muito bons olhos aquela união, primeiro porque desconfiava que Lázaro Doglioni fosse um caçador de dotes e, por outro lado, era 4 anos mais novo que a filha e era uma coisa que ele não podia aceitar. Contudo, Lázaro Doglioni não desistiu, foi a Veneza buscar documentos e voltou não só com esses documentos, mas com uma irmã, Maria Luísa, a irmã mais nova, que ficará com ele até à morte no palacete de Doglioni e sobreviveu-lhe. Por seu lado, depois conseguiu então a autorização para o casamento, desde que tinha sido uma condição do cônsul inglês que os pais dele viessem ao casamento a Faro e Doglioni fez mais, convidou a sua irmã Antónia Maria Marina a casar-se em Faro em 1805, salvo erro, na Igreja da Misericórdia, com Giampaolo Cumano. Portanto, num dia casou-se em São Pedro, eu descrevo essa cerimónia no meu livro A Meca dos Civilíticos, com a Maria Crispin, e no dia seguinte, na Misericórdia, ou São Pedro, neste momento não tenho a certeza, se bem que eu tenho esse documento a algures, casou a irmã Antónia Maria Marina Doglioni com Giampaolo Cumano. A irmã é essa que vai ter 2 filhos, que é o Justino Cumano e o Constantino Cumano, que virão depois a Faro transformar, e especialmente o segundo, Constantino Cumano, transformará a cidade na chamada Meca dos Civilíticos, através de um remédio milagroso para curar a sífilis. Bom, Lázaro Doglioni fica depois herdeiro e usufrutário da grande fortuna do sogro, do cônsul inglês, e começou por adquirir propriedade. Comprou, por exemplo, o Colégio dos Jesuítas, o atual Teatro Lettes, que durante as invasões francesas até sido cavalariça para os cavalos dos soldados de Napoleão, não é? Transformou depois no Lettes, chamou o sobrinho Justino Cumano, que em 1840 vai não só refundar e revitalizar o Teatro Lettes, como também tornar-se um grande dinamizador de outras artes, nomeadamente sendo o presidente do Instituto Arqueológico do Algarve, Estácio da Veiga, não é? Ele acabou por se tornar um mecenas, porque, segundo o tio, ele não tinha muito jeito para a medicina, mas era extraordinário na história das artes e dos espetáculos, não é? Justino Cumano, que irá casar com uma jovem herdeira de Faro, eles tinham uma grande diferença de idades,
Cuman teria mais 20 anos do que a futura esposa, e irão constituir então uma família que se notabilizará em Faro depois de se associarem a outras pessoas importantes, digamos assim, do Algarve. Lázaro Doglioni exerce medicina, ele vai ter uma influência bastante grande durante as epidemias de bexigas em 1813 e de cólera em 1833 e depois em 55, 56. E aí, associado a um outro médico de nome Bernardo Abrantes, conseguem vacinar uma série de pessoas em Faro, as bexigas, com a oposição dos médicos da altura, que diziam que aquilo não tinha efeito nenhum. Era muito complicado nessa altura fazer uso da medicina mais avançada que se ia fazendo na Europa em Faro, porque havia oposição dos médicos, alguns retrógrados com inveja dessas pessoas. Lázaro Doglioni solicitou ainda autorização a Lisboa para que os chamados barbeiros pudessem também vacinar, e foi autorizado a fazer isso em Faro, fazendo com que mais pessoas pudessem ter esse auxílio indispensável numa altura em que não havia praticamente quase nada, não é? Solicitou, foi também médico no Hospital Militar de Faro, evitou, e hoje que se fala tanto em Covid e contaminação por vírus, ele evitou contágios nos poros, fazendo uma espécie de quarentenas obrigatórias a quem chegava, não é? Foi nomeado em 1828 cônsul dos Estados Unidos da América em Faro. Em 1843 adquiriu então o Colégio dos Jesuítas, que depois o seu sobrinho Justino Cuman irá dinamizar e transformar o Teatro Lettres do Esquecimento, que é como, digamos, homenagem ao fim das guerras liberais, das guerras civis. Teatro Lettres, o Rio do Esquecimento. Em 1855 tornou-se irmão do Carmo e, durante a epidemia de 56, doou 100 mil réis para acudir a famílias que tinham tido problemas com morte, que estavam na miséria. Morreu em 1858. Acontece que, entretanto, o Constantino Cúmano, que era também um médico e irmão mais velho de Justino Cúmano, visitou Faro por 3 vezes. A primeira vez em 1856, esteve apenas 15 dias, não é? Nessa altura em Faro. Ele era um refugiado político porque ele lutava por uma Veneza independente e ia contra as ideias dos que queriam a integração de Veneza no Império Austríaco. Não é? Depois, em 58, voltou ao funeral do tio e em 1865, 66, ficou quase um ano, mais exatamente 11 meses, e foi aí que conheceu José Maria de Assis, que eu já aqui referi, acabando por lhe transmitir o segredo da chamada tisana de Zietman, que transformou Faro na chamada Meca dos Chifilídeos, como vimos, e também dinamizou a indústria hoteleira indiretamente e a do turismo, porque, de facto, aquela tisana era, na altura, uma ferramenta muito poderosa para combater a sífilis, não é? Pronto, foi este um resumo da importância de Lázaro Doglioni, que escreveu então o tal diário que vai acompanhar tudo o que se passou em Faro e no Algarve até à sua morte,
mas que, evidentemente, não irei aqui descrever porque não faria qualquer sentido. Esperamos que agora já se conheça um pouco melhor, ou já se tenha uma pequena percepção de quem foi Lázaro Doglioni, de que hoje alguns apenas saberão o nome que ficou associado ao Palacete Doglioni, que também é conhecido por Palacete Fialho, uma vez que Fialho, tendo casado com uma neta de Doglioni, portanto, neta de Doglioni, não, filha de Justino Cúmano, que era sobrinho de Doglioni, acabará por herdar todo esse património e, como sabemos, desenvolverá o Algarve e Faro através das indústrias dos enlatados de sardinha. Ele tinha uma frota que ia pescar à Terra Nova e também dinamizou bastante a cultura no Algarve. Tudo isto será, obviamente, um legado indireto, digamos assim, desta figura, Lázaro Doglioni, que acabou por vir por se estabelecer em Faro de uma forma absolutamente ocasional. Fugiu de Napoleão de Veneza em 1801 e acabou também por apanhar a primeira invasão francesa no Algarve, em Faro, um reencontro bastante macabro.